Para falarmos das montanhas mais altas do mundo precisaremos fazer uma longa viagem até a Ásia, região que se concentra os maiores picos da Terra. Selecionamos aqui nesse vídeo as 14 montanhas consideradas mais altas da atualidade, todas acima de 8.000 metros de altitude. Lembrando que nos oceanos existem montanhas submarinas muito maiores. Mas aqui vamos mencionar as montanhas que estão na superfície da Terra. Vamos lá! Começando da 14ª montanha, temos Shishapangma, fica no Tibete, China, medindo 8.013 metros de altitude. Embora seja a mais baixa das montanhas com mais de 8.000 metros de altitude, o Shishapangma foi o último pico de mais de 8.000 metros de altitude a ser escalado. O nome tibetano significa crista acima das planícies gramíneas. Vamos à 13ª posição. A montanha Gasherbrum II, também conhecido como K4, tem 8.035 metros de altitude. Fica situada na fronteira da China com o Afeganistão. Agora a 12ª posição é da montanha Broad Peak, originalmente K3. Com 8.051 metros de altura, fica na região de fronteira da China com o Paquistão. A 11ª é o, conhecido como Pico Escondido ou K5, seu nome oficial é Gasherbrum I, chega a 8.068 metros de altitude. Fica situada também na fronteira da China com o Paquistão. Em 1892, William Martin Conway forneceu o nome alternativo, Pico Escondido, em referência à sua localização extrema. O 10º pico mais alto do mundo é a Annapurna, é uma montanha do Himalaia, no Nepal. Atinge a altitude de 8.091 metros. É considerada como uma das montanhas mais perigosas, dada a alta taxa de mortalidade entre os que tentam escalá-la, com 191 ascensões e 61 mortes. 9ª posição. Nanga Parbat é a 9ª montanha mais alta do mundo, com 8.125 metros de altitude, localiza-se na zona ocidental dos Himalaias, no Paquistão, e mais especificamente na região da Caxemira. Outros nomes, com os quais esta montanha é conhecida, são de Amir, Rei das Montanhas, e Killer Mountain, a montanha assassina. O Manaslu, também conhecido como Kuta, é a 8ª montanha mais alta do mundo. Está localizada na cordilheira do Himalaia. Tem 8.156 metros de altitude. Seu nome deriva da palavra Manasa, que em sânscrito significa a montanha do espírito. O Manaslu, também conhecido como Kuta, é a 8ª montanha mais alta do mundo. Está localizada na cordilheira do Himalaia. Seu nome deriva da palavra Manasa, que em sânscrito significa a montanha do espírito. Monte Manaslu tem 8.156 metros de altitude. A 7ª posição é da montanha Dhaulagiri e a mais alta do Nepal sem se localizar numa fronteira. Está localizada na cordilheira do Himalaia, na parte centro-norte do Nepal. Seu nome significa a Montanha Branca. Tem 8.167 metros de altitude. Choei Ouswoyo é a 6ª montanha mais alta do mundo. Está localizada na cordilheira do Himalaia, a 20 km a oeste do Monte Everest. Seu nome significa a melhor turquesa no idioma tibetano. Tem 8.188 metros de altitude, a 5ª montanha mais alta do mundo, possuindo 8.462 metros de altitude. Está localizada a 22 km a leste do Monte Everest. É um pico isolado cuja forma lembra uma pirâmide de 4 faces. O Makalu é considerada uma das montanhas mais difíceis de se escalar em todo o mundo. A montanha é conhecida por suas subidas íngremes e seus cumes afiados. O 4º lugar pertence ao Lhotse, é a 4ª montanha mais alta do mundo, possuindo ligação com o Monte Everest pela coluna sul. O Lhotse tem 8.516 metros de altitude. Está localizado na fronteira entre o Nepal e a China. O Kanchenjunga é a 3ª montanha mais alta do mundo, com 8.586 metros de altitude. Está situada na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a Índia. É a montanha mais alta da Índia. De 1838 até 1849, acreditava-se que o Kanchenjunga era a mais alta montanha do mundo, pois se desconhecia a altitude do Monte Everest e do K2. É uma enorme massa montanhosa com muitos cumes satélite emergindo da sua aresta gelada. O K2, também conhecida como Monte Godwin Austen, é a 2ª montanha mais alta do mundo, depois do Monte Everest, a 8.614 metros de altitude. O monte é conhecido como montanha selvagem devido à extrema dificuldade de subida. Ele tem a 3ª maior taxa de mortalidade entre as montanhas com mais de 8.000 metros de altitude.
Com cerca de 300 ascensões bem-sucedidas de sucesso e 77 mortes, cerca de uma pessoa morre na montanha a cada 4 que chegam ao cume. É mais difícil e perigoso atingir o pico do K2 pelo lado chinês, assim, o lado paquistanês é mais popular para os alpinistas. Vamos agora ao primeiro posto do ranking das mais altas do mundo. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo com 8.848 metros. Em 1856, o Grande Levantamento Trigonométrico estabeleceu a primeira altitude publicada do Everest, então conhecido como Pico 15, em 8.840 metros. Em 2005, a China recalculou a altitude da montanha e chegou ao resultado de 8.844,43 metros. Uma controvérsia entre China e Nepal a respeito do valor altimétrico da montanha durou 5 anos, de 2005 a 2010. A China argumentava que ela devia ser medida pela sua cota de rocha, que é 8.844,43 metros, mas o Nepal dizia que deveria ser medida pelo topo da camada de neve, que é de 8.848 metros. Em 2010, foi finalmente alcançado um acordo que a altitude do Everest é de 8.848 metros e o Nepal reconheceu a alegação da China de que a altitude do topo da rocha do Everest é de 8.844,43 metros. Em dezembro de 2020, os dois países deram uma conferência de imprensa onde apresentaram o valor altimétrico de 8.848,86 metros.